jogo, talvez, ali. Então você vê que são situações de uma equipe ajustada, equilibrada e que briga na parte alta da tabela. Como eu digo, não é o nosso campeonato, mas a gente é sempre importante estar somando, mas ainda alguns detalhes a gente está sendo um pouco displicente, né? A gente está sendo uma equipe ainda facilmente batida em alguns momentos dos duelos e sofrendo muitos gols. Por mais que a gente ainda não tenha conseguido encontrar essa linha defensiva, a falta dos zagueiros, 5 zagueiros do departamento médico, Kaique foi improvisado, mas Kaique e Luan fizeram grandes jogos, grande jogo na verdade, e não foi por esse ponto, mas claro que essa recorrência está sempre mudando a linha defensiva, isso atrapalha esse ajuste, a gente tem sofrido muitos gols, é uma coisa que está me incomodando bastante. Mas como eu disse, a gente sabia que a caminhada não seria fácil, o início foi muito bom, né? E a gente sempre diz, calma, que não vai ser dessa maneira, é difícil manter esse nível de aproveitamento que foi o nosso começo, a nossa retomada. E como eu digo sempre, a gente precisa estar fora dessa confusão aí na 38ª rodada, já que a nossa largada foi tão ruim, a gente está sempre tendo que fazer mais força para os adversários. Em nenhum momento você conseguiu repetir o setor defensivo, né? Por conta de suspensão, de lesão, tem enfrentar essa dificuldade. A tua escolha pelo Kaique, pela experiência, por ele já ter atuado ali nessa posição, e também queria te perguntar sobre as demais mudanças, o Igor Formiga, o Marcelo Hermes, o que tu pensou nessas alternâncias de time? Marcelo Hermes vem uma semana muito boa, ele e o Alan brigando pela titularidade, a gente tem rodado, dando oportunidade para todos, e dentro disso eu vou tentando entender quem encaixa melhor naquilo que a gente está pedindo e propondo para cada jogo. Um jogo hoje, 4 horas da tarde, o Hermes mais descansado, um pouco mais inteiro, principalmente na nossa linha defensiva. A gente pensou dessa maneira, o Formiga vem entrando muito bem em todos os jogos, né? Então, acho que pedindo passagem, o Reginaldo fez também grandes jogos, nos ajudou, foi importante nos jogos, por exemplo, no Ceará, onde deu assistência, mas o Formiga também vem participando efetivamente e era o momento da oportunidade dele. Já que na próxima rodada nós também temos o Everton à disposição, então são 3 laterais direitos, todo mundo está tendo as oportunidades, e nós vamos encontrar os 10, os 11 ideais aí, as mexidas, a gente está, a seleção natural, eles vão se ajeitando, e a gente está, cada jogo, cada rodada, cada vitória, cada derrota, cada bom tempo, mau tempo, né? Como a gente fez um primeiro tempo ruim, no segundo tempo, na minha opinião, melhor, a gente já consegue visualizar bastante coisa que a gente pretende ajustar e melhorar para a sequência. Desde que tu chegou, uma das características suas foi e uma das tuas prioridades foi recuperar jogadores, né? Trazer de volta jogadores que perderam espaço. E a gente percebe que tu tenta, né? Roda o elenco, mas alguns jogadores seguem não conseguindo aproveitar as chances. E eu te pergunto se esse processo, né, de trazer esses jogadores, daqui a pouco acaba até atrapalhando na questão do rendimento, porque são jogadores que estavam mal e tu tenta, né? Tu dá uma chance para eles e eles continuam mal. Olha, só antes de responder a sua, te contou do Kaique. O Kaique foi uma opção pela referência que ele é no clube. Eu conversei com o atleta, ele já jogou na função, então não era novidade. Eu acho que no momento que a gente vive de retomada, um jogo tão difícil como era esse adversário no Mirassol, não era o momento ainda do Bernardo estrear. Em relação a isso, eu acho que não atrapalha. É claro que atrapalha o conjunto, atrapalha, só que eu preciso pensar no médio prazo. Nós vamos entrar daqui a pouco no mês 10 e no mês 11, onde nós vamos ter jogos encavalados. Eu não vou conseguir fazer essa sequência de jogos precisando sempre do resultado, então a gente vai ter que estar trabalhando sempre acima do nosso limite. Com 13, 14 jogadores, eu preciso ter um elenco com mais opções, até porque nós fizemos jogos, mesmo que a gente mudou as peças, nós fizemos jogos contra Corinthians e Vasco bem parecidos, e contra o Botafogo já não encaixou o mesmo jogo. A gente está no nível de Série A, onde as pessoas elas, né, são muito capacitadas, não que nas outras divisões não sejam, mas os pequenos detalhes fazem a diferença, e a gente está tendo sempre que criar alternativas para a sequência. A gente não vai conseguir fazer 15 rodadas jogando da mesma maneira, que eu acho que a gente vai ser facilmente batido. Então essas alternativas de mudar o pé, de pôr um atacante a mais, de fazer um tripé, às vezes hora com o Nenê, CND, com o Lozano, com 3, 2, 3, 1, enfim, isso. Eu estou tentando encontrar soluções dentro daquilo que a gente tem para entregar esse médio prazo até o final da competição. Acho que eu vejo dessa maneira, mas claro que eu não vou ficar aqui insistindo em algumas situações que eu já vi que infelizmente não vai ser para esse momento. Não é porque é má vontade, não é isso, eu não posso falar nada desses atletas, porque eles têm trabalhado muito, mas infelizmente a performance ela precisa acontecer nos 90 minutos. E como eu disse, a seleção natural, alguns já estão ficando para trás e vão ficar cada vez mais quando a gente tem algumas apresentações, como foi hoje alguns atletas.
desde a tua chegada tu conseguiu solucionar o problema do Jandrei, o do Freitas parece assim também um acerto no setor defensivo. Está falando em relação a encaixar, né, a encontrar. O que tu já conseguiu encontrar a mais nesse time? Olha, hoje outro ponto que vinha sendo um equilíbrio para nós era o nosso tripé de volantes, Kaique, Mandak e Jadson. Hoje nós não tivemos o Kaique nesse tripé, entrou o Giraldo, não conseguimos no jogo de hoje entregar a mesma organização que o Kaique entrega, até pelos três estarem muito ajustados. O Mandak hoje também não foi um cara tão efetivo como costuma ser, um jogador de muito potencial, já nos ajudou e vai nos ajudar muito, mas tem dia que as coisas não encaixam. Talvez esse desencaixe do tripé também tenha atrapalhado na performance dele. Outro ponto positivo que eu posso enaltecer, que eu falei algumas situações negativas no jogo de hoje, foi a entrada do Lucas Fernandes, entrou bem, deu ritmo, deu qualidade, deu uma sustentação ali de bola no campo do adversário. E o que mais me incomodaria também, né, em algumas situações que a gente fica bem incomodado, é a quantidade de bolas que passa na área, né? E a gente teve um lance no primeiro tempo, a batalha era só seguir a jogada, ela passou, um escanteio do Hermes muito bem batido. No segundo tempo nós tivemos umas 6 dessas. Então a gente está chegando no terço final, a gente está criando situações, agora a gente precisa ter a ambição do gol e o desejo de vencer. E eu vou encontrar que não tem isso, porque nós temos capacidade no elenco, mas está faltando um pouquinho de todos nós, inclusive conversando, né, quando falta dos nossos, eu sempre me coloco à frente em todo o processo, começando comigo. Mas, de novo, feliz com que eles tenham performado, com a maneira que eles aceitam o trabalho. Eu vejo um incômodo no vestiário agora, pós-jogo, na derrota, que depois que passam 90 minutos, eles viram como era possível a gente fazer um jogo melhor aqui no Mirassol e buscar pontos. Mas, enfim, não adianta agora te lamentar. O mais importante agora é o próximo jogo, sábado, Internacional em casa. E se eu posso pedir alguma coisa para o nosso torcedor é que não nos abandone nesse momento, não tenha desconfiança no nosso trabalho. A gente nunca abandona ninguém, que a caminhada de retomada na Série A é muito difícil, ela vai ser difícil até o final, mas que a gente precisa dar o apoio do nosso torcedor, a gente precisa voltar vencendo o Jacone, a gente precisa voltar a melhorar algumas coisas e essa sinergia vai fazer diferença. Carpini, eu sei que vocês pensam jogo a jogo, mas tem uma sequência agora que é Inter, Atlético e Fortaleza, que são adversários de uma outra parte da tabela, né? Queira ou não, Flamengo e Mirassol estão em outro campeonato, como tu falou anteriormente. Qual é a importância de recuperar animicamente esse elenco? Primeiro para o jogo contra o Inter, né? Porque a gente viu, claro, pelo andamento do placar também, mas em alguns momentos do segundo tempo a equipe dando a impressão que estava um pouco abatida, assim, meio que entregue, né, em função de não buscar um pouquinho mais, e às vezes até nos lances dos gols mesmo. Tu acabou de citar a questão de entrar na área com vontade, às vezes, para fazer o gol. É possível retomar esse aspecto anímico mesmo para essas 3 decisões aí que tem pela frente? Eu acredito que sim, porque eu não vejo um aspecto anímico tão fragilizado dessa maneira. Nós enfrentamos hoje uma equipe que nos colocou muita dificuldade, parte alta da tabela, muito bem organizada, né, e que ainda não perdeu em casa. Então, em vários momentos eu acho que a gente controlou bem o jogo. Esses pequenos detalhes têm que ser ajustados, mas eu não acredito isso de maneira anímica, porque eu acredito que a gente vem por mais que o momento ainda é ruim, como eu disse, a gente vem num recorte mais curto. Eu falo da minha chegada, não vou falar do começo para trás, são 3 vitórias, 3 derrotas, um empate. Se nós tivéssemos essa campanha durante toda a competição, a gente estaria facilmente no meio da tabela. Então a questão anímica nesse momento não é um problema, mas claro que se o revés positivo, né, a volta por cima, a resposta não for rápida, claro que isso começa da mesma maneira que deu o ânimo, a mudança, a chegada, isso também pode começar para alguns atletas atrapalhar um pouco, mas eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o vestiário muito incomodado, isso me dá um alento, incomodado porque eles viram que os gols que nós sofremos foram muito dentro daquilo que a gente trabalhou, queria acontecer. A segunda, como eu repito de novo, né, foi o mérito do adversário, mas a primeira era perfeitamente evitável e nós criamos boas oportunidades para poder fazer o gol também, e de repente a tônica da partida seria outra. Agora a gente entra nesses duelos, jogo a jogo, mas como responder a sua pergunta, Internacional, Atlético e Fortaleza, esse é o nosso campeonato, essa é a nossa competição, vão ser decisões, começando no sábado, e a gente precisa voltar a melhorar alguns conceitos e voltar a vencer, para a gente manter ainda um recorte positivo e no momento certo a gente está fora dessa confusão. Então eu não tenho dúvida que esses atletas vão dar a resposta, eu confio muito em todos eles, né? A gente vai seguir cobrando, trabalhando, melhorando e a resposta ela vai acontecer já no sábado.
Ok, obrigado. Acho que o próximo